Orgulho é quando nós achamos que somos mais dignos do que os outros. É quando nós julgamos os outros. É quando o nosso sentimento de santidade própria, justiça própria, nós achamos que somos mais justos do que as outras pessoas. Orgulho. Então fomos repreendidos por causa do orgulho. Fomos exortados a nos arrependermos por causa do orgulho. Deus trouxe uma acusação séria por causa do orgulho. O orgulho no nosso meio. De tal forma que o orgulho tornou-se o nosso nome. As pessoas podem nos chamar assim, orgulhosos. Então temos que nos arrepender. E nos arrependemos naquele dia, mas eu te garanto que não foi suficiente. Foi um ponto de partida, foi uma ignição, foi um princípio, mas não foi a plenitude do arrependimento. O que significa que cada um de nós deve continuar se arrependendo por causa do orgulho. Cada pastor deve se arrepender por causa do orgulho. Cada evangelista deve se arrepender por causa do orgulho. Cada servo deve se arrepender por causa do orgulho. O orgulho é quando até mesmo podemos nos levantar para poder maldizer. Você sabe o que é maldicência? Maldicência é bom português, não é? Mas quando nós falamos na gíria, de como nós falamos normalmente, é fofoca. É quando nós podemos nos levantar para julgar o outro por situações que nós mesmos cometemos. Os homens de Jerusalém pegaram Maria Madalena em pleno ato. Apenas levaram a ela, mas não levaram o homem que estava em pleno ato com ela. Levaram a ela para a frente do Senhor Jesus e lhe lançaram nos pés do Senhor Jesus e disseram: encontramos esta mulher em pleno ato de adultério. O que você diz? Moisés nos disse que deveríamos lhe apedrejar até a morte. E você, o que nos diz? E Jesus disse: aquele que nunca cometeu nenhum pecado, que lance a primeira pedra. O que Jesus queria nos ensinar ali? Jesus queria nos ensinar o seguinte: em primeiro lugar, que se alguém pode confessar algum pecado, é o seu próprio pecado. Ninguém está autorizado a confessar o pecado que não seja seu. Isso chama-se fofoca. Isso chama-se maldicência. Porque biblicamente, quando eu encontro a tratar-se do pecado alheio, a Bíblia diz que se teu irmão pecar, vá e fale com ele, apenas você e ele, e chame a atenção ao teu irmão. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Aleluia. Mas se ele não se arrepender, chame uma testemunha, e pela palavra de duas testemunhas confirmar-se-á o pecado. Se ele se arrepender, ganharam o vosso irmão. Mas se ele não se arrepender, leve a ele diante da congregação. Mas em todos esses momentos é na presença dele. Um testemunho na presença do irmão sobre o seu pecado. Não é uma confissão do pecado do irmão na ausência do irmão. Isso chama-se fofoca. Apenas o homem tem autoridade de confessar os seus próprios pecados. Eu não estou autorizado a confessar os pecados do pastor Marcos. Eu não sou o pastor Marcos. Eu já tenho os meus próprios pecados. São suficientes para eu confessar até a vinda do Senhor Jesus. São tantos os meus próprios. Se eu quiser aumentar os pecados dos outros, e nem tenho essa autorização. Orgulho é quando você sente que você tem a capacidade de segurar os pecados alheios e levá-los diante de Deus, sendo que nem os teus próprios você ainda não se arrependeu. Jesus disse assim: tire a trave que está no teu olho para veres bem. Aleluia. Amém. Para poderes tirar a trave que está no olho do teu irmão. Por que ele diz primeiro para veres bem? É porque todo homem que estiver a ver bem, ele vai notar que ele não é capacidade humana tirar a trave do olho do outro,
mas é capacidade de Deus. A Bíblia diz assim, livro de Hebreus capítulo 12, versículo 11. Abre comigo rapidamente. Diz assim: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que se exercitam por ela. Versículo 3: fazei veredas diretas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Aleluia. Agora olhem para mim. A Bíblia disse no versículo 11, disse, a pessoa não se agrada por natureza, não se agrada com a repreensão, não fica feliz quando é repreendido. A natureza humana não fica feliz com a repreensão. É natural do homem ficar triste quando é repreendido, ficar zangado quando é repreendido. Mas a Bíblia diz, aqueles que se exercitam na repreensão, eles vão sarar os seus caminhos, vão dar frutos de justiça. E no versículo 13, ele diz, façam veredas retas para os vossos pés. Percebe? Está trazer a responsabilidade individual. Façam veredas diretas para vocês mesmos, para que todos aqueles que são mancos, aqueles que manquejam, não se desviem inteiramente, não se percam inteiramente, mas sejam sarados. Preste atenção em mim. Deixa eu dizer, quando você fizer veredas retas para os teus pés, você estará a ajudar o outro a se consertar. Ajudar o outro a se consertar não é você queixar para ele, se intrometer na vida dele. Ajudar o outro a se consertar é você consertar a tua vida. Amém.